O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, Perfeito. e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldades com a bola no pé. Como esperto Dorival, Exato. Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Veneto Vamos botar na tela? e ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, tava 0-0 ainda no primeiro tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado, ele errou a cavadinha, ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não mata jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro pra mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem pra mim ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito ontem. Vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E o Felipe Luiz sabe. Ele sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo pra esse debate aqui. Porque o Carrascal, ele veio pra ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa maneira. O treinador serve para isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu tô fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, ontem, né, a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente falando, eu acho que o problema não foi a parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto
contra o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo é geralmente muito difícil. É assim. Quando o Flamengo joga, geralmente é assim. O seu 11 inicial, ele tem que ser um 11 perfeito. E a maioria dos times, eles têm mais um 11 inicial do que 18, como o Flamengo tem. O Corinthians ontem entrou com um 11 inicial que competiu. Quando as trocas começam a acontecer e o Felipe Luiz faz as mudanças porque leu o jogo, a discrepância é muito grande, gente. É muito grande. Ele coloca o Thales Magno, o Kaká, aí ele coloca um garoto da base na lateral esquerda e o Corinthians faz isso aqui, ó. Sendo que o Corinthians já estava desfalcado. Exato. E o Flamengo faz isso aqui, ó. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte: se o jogo termina empatado ontem, Vene, você acha que não estaria todo mundo massacrando o Felipe Luiz? Sim, pô. Com certeza. Sobretudo por conta do primeiro tempo. E porque vinha já de uma péssima atuação pelo Estudiantes, e aí você faz um primeiro tempo ruim, e você empatar numa rodada perfeita, aí já vem com a lança já vem pro rosto. Eu achei que o primeiro tempo contra o Estudiantes seria o pior da temporada, mas pra mim o primeiro tempo contra o Corinthians foi muito pior. Mas posso te falar uma coisa? Muito pior. Uma coisa de coração. Ainda terão muitos tempos em que o Flamengo não vai jogar bem daqui pra frente. Não, mas porque a vai questão começar não é a jogar acontecer bem. isso. A questão mas se ele for efetivo, é porque ontem estava irreconhecível. Mas estava irreconhecível pra mim por conta dessa justificativa, pela parte tática e não por conta dos jogadores do Flamengo. Concordo. Mas sabe, você lembra o que eu falei pra vocês aqui? E eu levo muito, assim, muitos anos que a gente vai vivendo de futebol, a gente vai vendo que tem umas coisas que elas não são novas. A gente só acaba esquecendo. Eu falei aqui, o Estudiantes pegou o macete para neutralizar o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz demorou mais para digerir. Por ser uma Libertadores, um jogo fora de casa e tudo mais, e era uma eliminação. Agora, num jogo de brasileiro, ele tem mais tranquilidade de chegar no segundo tempo e falar assim, o que eles fizeram para me neutralizar? Eu vou ter que retocar isso. Isso vai acontecer mais vezes, porque era uma coisa nova e agora não é mais. Então, as pessoas já começam a entender qual é o ponto fraco. Todo time, seja ele qual for, tem um ponto fraco. Igual o primeiro tempo contra o Corinthians, vai ser difícil a gente ver algo pior. Sabe por quê? Foi o primeiro tempo em que nada deu certo. O Flamengo teve a menor posse de bola, coisa rara da gente ver. O Flamengo finalizou uma vez aos 40 minutos do primeiro tempo, errou muito passe, algo que eu ia mencionar aqui. Então foi um primeiro tempo irreconhecível, até no ponto de vista individual. Sim. E eu repito, para mim o Léo Ortiz ele precisa voltar a ser o velho e bom Léo Ortiz. Porque ontem, inclusive no gol do Yuri Alberto, ele tomou um drible que dificilmente a gente vê o Léo Ortiz tomando, mas foi no início do segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo ontem, eu acho que dificilmente a gente vai ver algo pior nessa temporada. Eu não tô falando que vai acontecer direto, mas eu tô falando que até o final do ano, outras vezes... E vou além, se o Corinthians tivesse feito as oportunidades, o Flamengo não teria a chance de virar o placar. Se o Corinthians fizer efetivo, ele sai com pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Pelo menos. Você tá sendo bonzinho. Pelo menos. Poderia ser 3. O Yuri perdeu uns 3 gols. O de pênalti, uns 2 gols assim. Ele poderia ser 3. Eu acho que o ponto do que você falou, Fernanda, ele é diferente justamente por conta disso. O Flamengo hoje ele tem 18 jogadores titulares. Ele pode utilizar 18 jogadores. Então talvez no primeiro tempo você consiga criar uma dificuldade para aquele time que está jogando. Só que no segundo tempo hoje você tem 5 trocas no futebol. E aí com 5 trocas ele consegue mudar a característica inteira da equipe. Mas por isso que eu trabalho com o tempo. Eu não acho que vai jogar um jogo inteiro como foi contra o Estudiantes, que eu acho que o Felipe Luiz demorou a digerir a leitura dele. Mas eu acho que vai ter um tempo em que ele vai ser surpreendido. Pode criar dificuldade normal, mas aí o mérito, aí eu acho que tem que dar o mérito aqui pro trabalho da diretoria do Flamengo. Claro. Que na janela do meio do ano, quando teve que trazer os caras, trouxe o Botafogo, ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Por quê? Janela do meio do ano. É o pulo do gato. Para manter a consistência que o Flamengo tá tendo durante o ano inteiro, tiveram que chegar Jorginho, Saul, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal, que para mim fez uma partida ok ontem, diante das partidas que ele estava fazendo, entre outros que eu poderia citar. Todos os jogadores que eu citei aqui já foram importantes para o Flamengo nessa temporada, segundo turno. Todos. O Saul jogando muito bem, o Jorginho jogando muito bem, o Samuel Lino contribuindo da forma dele, pode não estar no melhor momento, pode não valer o que custou pro Flamengo, mas participou do gol. Pô, o Carrascal já deu, entre aspas, 4 pontos ao Flamengo. Porque ontem ele foi o melhor em campo e fez o gol contra o Vasco. E aí, cara, é isso que a gente fala. Quando o Flamengo contrata mal,
a gente dá porrada aqui, né? O Juninho, por exemplo, a princípio foi um jogador que não deu certo no Flamengo. Mas a janela do meio do ano do Flamengo, ela é corretíssima pensando em Campeonato Brasileiro. E isso, inclusive, faz com que um time que pode parecer previsível em algum momento, seja imprevisível em outro. Sim, e aí que porque tem peça pra mudar. E é aí que chega você tocar na taça. Porque você vai ter que ser letal, efetivo, vai ter que ter um treinador que lê. Porque foi o que você falou. Não adianta nada você ter 18 peças e um cara fazer uma leitura de um jogo. Comparando... Não entender, caraca, o que o cara tá fazendo aqui? Vamos comparar com o Cruzeiro do Leonardo Jardim? É um time que com 11 titulares compete com qualquer um. É um time que pode vencer o Flamengo, pode vencer o Palmeiras. Mudou o banco, meu amigo. É isso. Faz isso aqui, ó. Cai de rendimento. Olha cai. Aqui. Tu já agradeceu, já comprou tua passagem pra Disney? Agradeceu o Mickey, que não veio? Por quê? Que tudo começou na vida deles, depois começou aquele negócio de Mickey, lembra? Foi. Vem o Mickey, não vem, tá na Disney, fica em Orlando, o Trump não deixou, não sei o quê, bababá. Não foi ou não foi? Foi. Depois daquilo... Deslanchou. Tu tinha que ter uma foto do Mickey lá na tua casa, garoto. Por falar em Cruzeiro, o próximo jogo do Flamengo é muito importante contra o Cruzeiro. Por quê? Se o Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã, abre 7 pontos. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, que é contra o Sport. Ou seja, o Flamengo pode chegar a 10 pontos de diferença do Cruzeiro. Você praticamente tira alguém da briga do título. Então, se tornou, entre aspas, uma final para o Flamengo. Obviamente para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro não pode perder. Esse jogo, quinta-feira, é muito importante. É final. É uma final para o Flamengo. Porque se o Flamengo vence esse jogo, você praticamente... A diferença que você faz com o Cruzeiro é muito grande. Você pode chegar a 10 pontos de um rival que está brigando com você pelo título. É mais final para o Cruzeiro do que para o Flamengo. Sim, claro. Mas é final. O Flamengo continua ali. É como se fosse um mata-mata. É mata-mata. É uma semi, porque a final vai ser contra o Palmeiras. E para o Flamengo, esse jogo contra o Sport que falta, a melhor coisa é que demore mesmo a marcar. Porque pode chegar num determinado momento que o Sport já chegue rebaixado para esse duelo com o Flamengo. É verdade. E vocês sabem, vocês estavam falando do Carrascal, o Felipe Luiz também falou sobre o desempenho desse jogador. Cadê? Eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo planeja um movimento ousado para 2026 e tem Endrick como grande alvo. A diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de um empréstimo junto ao Real Madrid, aproveitando o momento delicado que o atacante vive na Espanha. Insatisfeito com a falta de espaço e preocupado em não perder terreno na corrida por uma vaga na Copa do Mundo, o jovem entende que precisa de minutos em campo para confirmar seu lugar na seleção brasileira. Nesse cenário, o Flamengo surge como uma alternativa atrativa. O clube vê na chegada de Endrick não apenas a chance de reforçar um elenco já considerado um dos mais fortes da América do Sul, mas também de proporcionar ao jogador um ambiente favorável para se valorizar dentro e fora das 4 linhas. Internamente, a negociação é tratada com otimismo, mesmo reconhecendo os obstáculos que envolvem um acordo com o Real Madrid. Outro ponto que fortalece a iniciativa é a opinião de Felipe Luiz. Referência no vestiário rubro-negro, o ex-lateral não poupou elogios ao jovem, destacando sua intensidade, maturidade e a capacidade de decidir em grandes partidas. Para ele, Endrick possui o perfil ideal para se encaixar no estilo de jogo do Flamengo e seria um reforço de impacto imediato. A diretoria aposta que o desejo do atacante de ter regularidade pode ser um fator decisivo para a concretização da operação. Caso avance, a negociação deve repercutir não apenas no Brasil, mas também na Europa, onde Endrick ainda é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial. A eventual chegada do atacante em 2026 seria tratada como um marco para o clube, reafirmando a ambição do Flamengo em se manter protagonista e candidato a todos os títulos que disputar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Endrick será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.